Olá, vamos falar de análise de balanços para investimentos e hoje vamos trazer uma gigante aqui da B3. Hoje vamos falar mais uma vez a respeito da Vale, a Vale SA, uma das mais importantes empresas que nós temos no Brasil, uma das maiores exportadoras e produtoras de minério do mundo e que naturalmente que tem uma presença significativa dentro da economia brasileira, não só na questão de geração de receitas de desenvolvimento, mas também na geração de empregos, já que a Vale sozinha praticamente gera mais de 72 mil empregos, então mais de 72 mil pessoas que vivem do trabalho da Vale. A Vale, que é uma empresa especializada aí na parte de mineração, de logística, na parte de energia, siderurgia, enfim, é uma empresa aí que ela tem um significado muito grande para a nossa economia. E eu agradeço aqui a todos os nossos inscritos, principalmente o pessoal lá de Minas Gerais, que sugeriu a Vale aqui, a quem eu agradeço imensamente o carinho de vocês, está sempre junto conosco, meu amigo Dalton Salvador, grande Dalton Salvador, também um forte abraço para você. Alan Ferreira, também um forte abraço, muito obrigado pela participação, muito obrigado por estarem junto conosco nessa caminhada. Mas vocês também podem participar aqui do canal e será um prazer ter vocês junto conosco. Para tanto, basta entrar aqui, ó, canal Silas Degraf, e manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Naturalmente que a Vale, a gente já retratou em outras oportunidades aqui, inclusive temos toda a história dela contada em vídeos anteriores, que eu vou deixar inclusive no final desse vídeo aqui, nós vamos deixar um link ali de um vídeo anterior, onde vamos ter ali toda a história da Vale, uma história fascinante, uma história que começa lá em 1909, praticamente uma empresa que também é mais do que centenária. E que naturalmente que ela ficou na mão do governo, né, por muitos anos, e aí na sequência ela acabou sendo privatizada, e ao ser privatizada, aí a Vale ela deslanchou e se transformou nessa gigante da economia brasileira aqui. Mas toda essa história você pode acompanhar no final do vídeo, que tem um link, aí você clica ali e acompanha toda a história. Hoje nós vamos nos concentrar mais no balanço do terceiro trimestre, o balanço que saiu agora, do dia 30 de setembro, então vamos atualizar as informações e retratar tudo o que vem acontecendo com a Vale ao longo desse período aqui. E além de ter também toda uma base de comparação desde 2019, nós trouxemos aqui para vocês também trimestre por trimestre, primeiro, segundo, terceiro trimestre agora de 2023, para você poder ver, né, passo a passo tudo o que vem acontecendo com a empresa. A Vale, só para deixar aqui bem claro também que nós temos que entender um pouquinho da empresa e do seu mercado, a Vale, como ela é uma empresa que trabalha muito com a exportação, ela trabalha sempre com duas variáveis, e as variáveis são o quê? O preço da commodity, o preço do minério. Se o mercado internacional está aquecido, a tendência do preço do minério é ficar cada vez mais alto, então, consequentemente, a Vale pode vender a mesma quantidade, só que por um preço muito maior, né? O que não vem acontecendo no momento aí, até em função de todas essas crises mundiais que nós estamos tendo aí, desde a época de pandemia, depois guerra da Ucrânia, agora mais recentemente também todo esse conflito que está tendo lá em Israel. Então tudo isso aí acaba afetando também o mercado internacional, e a China, consequentemente, acabou dando uma pisada no freio, e aí a Vale está vendendo menos para a China, tanto em termos de quantidade, e com isso também o preço da commodity acabou caindo. E a segunda variável, daí ela já é relacionada ao dólar. O que acontece com o dólar? Se o dólar sobe, com a produção da Vale em reais e aí a venda em dólar, então você pode vender a mesma coisa por um valor muito maior em reais, até em função da cotação do dólar. Se o dólar cai, a empresa vende a mesma coisa, só que acaba recebendo menos. Então ela também está muito sujeita a a questão da variação cambial. Então o da Vale, o que há que se destacar aqui? É que justamente que ela depende dessas duas variáveis. Como que está a economia do mundo, e aí consequentemente o valor da commodity, e como que está a cotação do dólar. Outro detalhe que também chama atenção na Vale aqui em relação aos acidentes que ocorreram de Mariana, Brumadinho e tal, cujos valores, se você pegar no balanço da Vale, esses valores já são provisionados. Então, quando sai uma notícia aqui que a Vale foi condenada a pagar mais um determinado valor, aí o mercado fica meio assustado, mas tudo isso já está provisionado. Então, tanto é que se você entrar no balanço da empresa, você vai ver lá
tanto no passivo circulante, dívidas em curto prazo, e passivo não circulante, dívidas de longo prazo, você já vai ver lá os valores provisionados justamente para fazer essas indenizações. Então, tudo isso aí que vale a pena a gente destacar aqui para você ter um conhecimento melhor a respeito da Vale. Mas, para que possamos ver mais de perto essa situação da Vale, trouxe para vocês 2019, 2020, 21, 22 e o terceiro trimestre de 2023. E através dos números vamos entender o que é a Vale S.A. Então, vamos aos números. Então, aqui estamos com as demonstrações contábeis da Vale S.A., trazendo aqui as últimas informações com base no terceiro trimestre agora de 2023, informações essas que foram publicadas e divulgadas na semana passada. Então, estamos atualizando as informações da Vale. Naturalmente, para analisar o balanço agora de setembro de 2023, nós temos que fazer todo um processo de comparação, até para poder verificar como que vem sendo o desempenho da empresa ao longo de todo esse período. E, para tanto, trouxe uma base histórica aqui desde 2019. Então, vamos acompanhar a Vale desde 2019, tudo que vem acontecendo com a empresa. Lá em 2019, a Vale registrava dentro do seu ativo todos os bens de direitos que fazem parte do seu patrimônio, 369 bilhões de reais. E desses 369 bilhões de reais, grande parte está aqui no capital fixo, que é o ativo imobilizado, que é toda a estrutura de funcionamento da empresa, toda a sua estrutura física, instalações, máquinas, equipamentos, enfim, tudo aquilo que é necessário para ela poder desenvolver sua atividade, que correspondia lá em 2019 a 50% de todo o seu patrimônio. E essa parte de cima aqui, que nós sempre damos um enfoque mais detalhado, que é justamente o capital de giro, o ativo circulante, que são os recursos que sem eles a empresa não consegue movimentar essa estrutura e, consequentemente, não consegue gerar faturamento e gerar resultados. Então, o capital de giro lá em 2019 totalizava 68 bilhões de reais, equivalente a 18,6% de tudo aquilo que havia no patrimônio da empresa. O caixa, que era o dinheiro que a empresa tem em caixa, banco aplicação, totalizava praticamente 33 bilhões de reais. 11 bilhões em contas a receber e os estoques de 17 bilhões de reais. Outros créditos aqui geralmente vão ter os impostos a recuperar como valor mais significativo. Já em 2020, a Vale dá um salto, ela vai para 478 bilhões de reais. E aí vamos observar aqui os investimentos que a empresa vem fazendo na ampliação da sua atividade. E aumenta também o capital de giro, que agora fecha em 126 bilhões de reais. O volume de dinheiro em caixa dispara de 32 para 74 bilhões. Isso quer dizer o quê? A empresa tinha em caixa, dinheiro em caixa, banco aplicação, 74 bilhões de reais. 27 bilhões em contas a receber e os estoques de 21 bilhões de reais. Já no ano de 2021, a Vale aumenta, mas seu tamanho vai para 499 bilhões de reais. E aí o capital de giro praticamente permanece estável aqui com 124 bilhões e 800, reduz aqui um pouco o volume de dinheiro em caixa para 66 bilhões, também temos aqui uma redução no contas a receber para 21 bilhões, e em contrapartida temos aqui um aumento nos estoques que agora fecha com 24 bilhões de reais. Já em 2022, aí a Vale encolhe, e esse encolhimento aqui, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre isso, que é justamente a questão da variação cambial, né? A partir de 2022, quando o dólar também começa a recuar, então a empresa ela acaba diminuindo seu tamanho para 453 bilhões de reais. E o volume de capital de giro cai para 81 bilhões. O volume de dinheiro em caixa cai para 25 bilhões, e aí vamos ver o que a empresa fez com esse dinheiro, que diminuiu de 66 para 25, aumenta aqui um pouquinho o contas a receber para 22 bilhões e uma pequena queda nos estoques que fecham em 23 bilhões de reais. Já em setembro, 9 meses depois, a Vale diminui mais um pouco seu tamanho, 445 bilhões de reais. E o capital de giro recua para 73 bilhões, o equivalente a apenas 16,5% de todo o ativo da empresa. O volume de dinheiro em caixa fecha agora com 24 bilhões, reduz o contas a receber para 16 e aumenta um pouco aqui os estoques, indo para 25 bilhões e 600. Portanto, a Vale, que é uma gigante, né, de 369 bi, vai para 478, vai para praticamente 500 bi, aí recua para 453 e recua para 445 bilhões de reais, todo o ativo da empresa. E agora, olhando aqui no passivo, vamos ver o que aconteceu com aquela redução de dinheiro que a gente viu há pouco lá no ativo.
O endividamento, que lá em 2019 era de 212 bilhões de reais, equivalente a 57,5% de todo o patrimônio da empresa. Grande parte dessa dívida aqui, ó, no longo prazo, passivo não circulante. Já em 2020, a dívida sobe para 297 bilhões de reais, com 62,1% o peso da dívida em relação a todo o patrimônio da empresa. A maior parte sempre aqui, ó, no longo prazo. Já no ano de 2021, a dívida ela sobe nominalmente para 302 bilhões, porém o peso da dívida ele recua para 60,5%. Agora, no ano de 2022, a dívida cai para 258 bilhões de reais, o equivalente a 57%. Então, reparem que essa queda aqui do volume de dinheiro em caixa, diminuição de capital de giro, também o que a empresa faz? Ela reduz o seu volume de dívidas de curto prazo, que era de 84, cai para 72, e reduz as dívidas de longo prazo de 217 para 186. E com isso, houve aqui uma redução no endividamento da empresa. Agora, em setembro, como nós observamos há pouco aqui, o capital de giro diminui um pouco mais, fechando de 73 bilhões, e o que a empresa faz? Ela reduz ainda mais a sua dívida de curto prazo, que agora é de 68 bi, reduz também sua dívida de longo prazo e, consequentemente, a dívida total fecha agora com 247 bilhões, 55,6% a representatividade da dívida em relação ao patrimônio. Portanto, a Vale encolhe o seu tamanho, mas em compensação também encolhe a sua dívida, vem diminuindo o tamanho da sua dívida. Olhando agora os resultados produzidos pela Vale, lá em 2019, ela gerou um faturamento de 144 bilhões de reais. Em 2020, 206 bilhões de reais. Em 2021, 293 bilhões de reais. E agora, em 2022, o faturamento ele cai para 226 bilhões e agora até setembro apenas 143 bilhões, o que nos dá uma previsão aqui de um faturamento perto de 200 bilhões para 2023. Então, repare que o faturamento da Vale vai ficar menor ainda do que foi em 2022. E olha que em 2022 também houve essa queda no faturamento da empresa. Mais importante do que o faturamento é essa linha de baixo. Lá em 2019 ela fecha com 8 bilhões e 600 de prejuízo, até em função aqui de resultado de operações descontinuadas. Em 2020 apresenta um lucro de 24 bilhões, em 2021 um lucro maravilhoso, 121 bilhões de lucro no ano de 2021. Em 2022 o lucro cai para 96 bilhões e esse ano até setembro acumula 28 bilhões de lucro, o que, faltando mais 3 meses aí para completar o ano, vai nos dar aí um lucro de aproximadamente uns 37 bilhões também, uma queda do lucro em relação a 2022. E naturalmente que essa questão do lucro aqui, o que há que se destacar dentro da Vale, é que é uma empresa que é sujeita a duas variáveis. Uma das variáveis é justamente o preço da commodity, do minério de ferro, que depende também de como que está a China, principalmente, e aí, consequentemente, se o minério de ferro cai, a Vale pode vender a mesma coisa, só que vai vender por um valor menor e, consequentemente, seu faturamento será menor. E também, quando o dólar cai, ela pode vender a mesma coisa, só que vai receber menos, né? Porque o dólar estaria valendo menos, então ela recebe menos. Então, ela está sujeita justamente a essas variações cambiais, que uma grande parte dessa variação cambial é refletida aqui, ó, nesse resultado financeiro. Tanto que ela vinha aqui com um resultado financeiro positivo em 2021 e 2022, e agora em 2023 fecha com resultado negativo de 5 bilhões 405 milhões. Então, há que se notar que o faturamento da Vale ele vem numa queda, porém a empresa continua extremamente lucrativa. Já que estamos analisando aqui 2023, aproveito e trago para vocês aqui, vamos até pular aqui para esse outro quadrinho, como que vem se comportando aqui trimestre por trimestre o faturamento e o resultado gerado pela Vale. No primeiro trimestre, o faturamento 43 bi, no segundo trimestre 47 bi, no terceiro trimestre 52 bi praticamente, acumulando 143 bilhões. Então, ao longo do ano, já se observa que o faturamento da Vale ele vem crescendo aos poucos. E o resultado? 9 bilhões de lucro em 2020, em março de 2023, agora em junho 4 bilhões e 700 no segundo trimestre e agora no terceiro trimestre o lucro de 13 bilhões, praticamente 14 bilhões, totalizando os 28 bilhões de lucro. Então por aqui você vê também trimestre por trimestre o que vem acontecendo com a Vale.
Custo 58,7, 61,5 recua para 59,4, mantendo uma média de 59,9. A despesa da empresa 7,9, 8,8, 8,9, mantendo uma média de 8,5. E o resultado financeiro que comeu 6,3% do faturamento no primeiro trimestre, 1,5% no segundo trimestre, 3,7% do faturamento no terceiro trimestre, ficando aqui com uma média de 3,8%. Aproveitando aqui, vamos trazer a situação financeira da Vale nesses gráficos que eu trago aqui para vocês, começando ali pela liquidez geral, capacidade de pagamento nas dívidas de curto, médio e longo prazo. O índice sai com 0,64, sobe para 0,69, permanece estável em 2021 com 0,68, aí recua para 0,60 e agora em setembro fecha com 0,58. Isso quer dizer o quê? Para cada R$1 de dívida que a Vale terá que pagar no curto, médio e longo prazo, ela dispõe de apenas 58 centavos. Já a liquidez corrente mede o curto prazo, o dia a dia da empresa. E esse índice sai com 1,23, sobe para 1,67, cai para 1,47, cai para 1,12 em 2022 e agora em setembro 1,08. Para cada R$1 de dívida que vence no dia a dia, a Vale dispõe de R$1,08. Quer dizer, não tem uma folga financeira, né? Uma empresa que trabalha ali com caixa já praticamente bem equilibradinho, bem espremidinho ali em relação às suas dívidas. E ao falar em dívidas, nesse quadro aqui trago o endividamento geral da empresa, o tamanho e o comportamento da dívida. A dívida que sai com 57,5%, sobe para 62,1%, recua para 60,5%, recua para 57% e agora cai mais um pouquinho para 55,6%. De tudo que a Vale tem, ela deve 55,6%. Também aproveito e trago aqui esse quadro com alguns indicadores de rentabilidade. A margem líquida, que é quanto sobra para a empresa de tudo aquilo que ela vende, lá em 2019, em função do prejuízo, foi negativo, 6%. Em 2020, com o lucro, essa margem passou a ser de 12,1%. Aí ela aumenta em 2021 para 41,3%. E em 2022 com 42,5%. E esse ano vem trabalhando com 19,8%. De tudo que a Vale vende, ela ganha líquido e limpo 19,8%. O gráfico do meio é a rentabilidade do ativo, é a rentabilidade de todo investimento feito dentro da empresa. E ele sai negativo lá em 2019 com 2,3%, e aí passa a ser positivo em 2020 com 5,2%, 24,3% em 2021 e 21,2% em 2022. O terceiro gráfico ali é a rentabilidade do PL dos acionistas, é o ganho dos acionistas. Em 2019, em função do prejuízo, os acionistas perderam 5,5%. Já no ano de 2020, com o lucro, os acionistas tiveram um ganho de 13,8%. Em 2021, 61,6%. E agora, em 2022, os acionistas da Vale tiveram um ganho através dos lucros gerados de 49,4%. E ao falarmos em acionistas, trago aqui também alguns indicadores relacionados às ações da Vale. Uma ação da Vale, ela tem como valor, baseado no seu patrimônio, R$ 41,90. Porém, para você comprar uma ação da Vale, você vai pagar R$ 71,20. Então, o valor que ela está sendo comercializada é bem mais alto do que ela efetivamente vale em termos de patrimônio, o que nos dá um PVP, preço por valor patrimonial, de 1,70, mostrando que as ações da Vale são vendidas com ágio de 70%. O lucro por ação, R$ 10,47 nos últimos 12 meses, o que dá uma rentabilidade da ação de 14,71%. Dividendos por ação, em 2023, ela está distribuindo praticamente R$ 6,36 a título de dividendos. A relação preço/lucro 6,80, quer dizer, um pouquinho menos de 7 anos para você ter o retorno dos seus investimentos através dos lucros gerados pela empresa. 70,18% das ações são negociadas livremente fora da mão dos controladores, que é o free float da empresa, e o tag along é de 100%. Isso quer dizer o quê? Que se a Vale fosse vendida, o que é muito difícil, né? Mas seria garantido para os minoritários o mesmo tratamento que fosse dado aos majoritários. E também aproveito e trago esse gráfico aqui extraído do Google, mostrando o comportamento do valor das ações da Vale nos últimos 5 anos. Lá em 2018, as ações eram cotadas a R$ 55. E assim foi durante 2018 e 2019, oscilando ali entre R$ 49 e R$ 50
R$ 53 por aí. Em 2020, ameaça subir um pouquinho, cai com a pandemia e atinge o seu menor valor, R$ 35. Olha só, lá em março de 2020, R$ 35 o valor de uma ação da Vale. E aí, na sequência, ela começa a disparar. E aí entra ali no ano de 2021, vivendo o seu melhor momento, onde na metade de 2021, as ações da Vale chegaram a ser cotadas a R$ 113. E aí, na sequência, ainda em 2021, comecinho de 2022, ela despenca para R$ 64. Sobe mais um pouquinho, no começo de 2022 para R$ 96, R$ 97, cai para R$ 72, tenta agora em 2023 subir ali até os R$ 90, cai, e agora ela vem sendo cotada na faixa de R$ 71,20, que é a cotação no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Vale tiveram seu maior valor, quando que elas tiveram seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Vale SA. Tá, então, mais uma empresa analisada, Vale SA, essa gigante da economia brasileira aqui, uma das empresas mais importantes que nós temos aí na B3 e uma das empresas mais negociadas também dentro da B3, até porque ela tem uma quantidade muito grande de ações circulando livremente no mercado, fora da mão dos controladores, né? Então ela passa a ter um significado muito forte dentro da B3. E aí, para conhecer uma empresa, de que maneira que nós conhecemos a empresa? Claro que tem toda uma pesquisa histórica para você entender a história da empresa, mas nós vamos ver através dos números. Os números é que nos mostram como que está a situação de uma empresa. E os balanços, eles são publicados trimestralmente, são obrigados a ser publicados trimestralmente, com todo o processo de auditoria para verificar a veracidade das informações. E aí nós vamos capturar essas informações, esses balanços e ADRE, e fazer todo o processo chamado análise de balanços. E a análise de balanço é que vai nos mostrar como que está a situação de uma empresa. E todo esse processo de análise de balanços, mas tem que ter um conhecimento de contabilidade, é bom ter pelo menos uma base em contabilidade. Mas você pode aprender a análise de balanço de uma forma simples, rápida, descomplicada, lá nos nossos cursos na plataforma Hotmart. No vídeo aqui na descrição tem o link de acesso, você clica ali e vai ter acesso ao nosso curso de análise de balanço e também de valuation lá na plataforma Hotmart. Com custo muito baixinho, você consegue aprender sobre análise de balanço e valuation. Caso queira aprender valuation ao vivo, presencialmente, aqui dentro de uma sala de aula virtual, nós estaremos realizando o nosso curso no dia 17 de novembro, das 19 às 22 horas. 3 horas de cursos com muita interatividade, com direito ao material de apoio para você poder acompanhar, com as planilhas para você mesmo poder fazer cálculo de valuation. E o que o valuation vai nos mostrar e vai fazer para nós? Vai determinar qual é o valor de uma empresa e, consequentemente, qual é o valor de fato justo de uma ação. E aí você vai poder comparar se uma ação é cara ou barata num determinado momento. E fora isso, vamos trabalhar com diversos indicadores fundamentalistas ali para você ter uma ideia do que cada indicador desse, cada múltiplo, quer nos contar a respeito da empresa. Então tudo isso você pode aprender de uma forma muito simples, muito didática, conosco no dia 17 de novembro. Para se inscrever é fácil, basta mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece aí na sua tela e aí a gente já deixa uma vaquinha reservada para vocês. E aí o custo também, R$40, apenas R$40 para 3 horas de treinamento sobre valuation. Então não perca essa oportunidade, aprender valuation em 3 horinhas com custo muito baixinho e com muita interatividade. Então não deixe passar essa oportunidade. Estarei esperando vocês no dia 17 de novembro. Dito isso, bons investimentos para vocês.